irmãos, ó Deus, da Fabi, da Priscila, ó Pai, porque elas estão com a responsabilidade de trazer a Tua palavra para os nossos corações, ó Deus. Ó Pai, que Tu possa tratar com nossos corações nessa manhã, que Tu possa falar diretamente aos nossos corações, que não seja vindo delas, mas vindo de Ti, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada uma que entrou e cada uma que vai ver depois, ó Pai. É que eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que benção. Tá me ouvindo? Pode Fabi? iniciar, amiga. Tô ouvindo vocês, tá? Tá. A gente vai ler Gênesis capítulo 40, a prisão de José. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei. Indignou-se o faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-lo a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do Egito, do rei do Egito, que estavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó o que com eles estava, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje um triste semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem que possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus a interpretação? Contai-me o sonho. Aí aqui eu vou parar rapidinho para falar com vocês, meninas. A gente tem visto, né, sobre a vida de José, e aqui ele já estava na prisão, porém Deus era muito bom com ele. E isso fez que ele não fosse um prisioneiro, né? Ele estava ali, ele não podia sair dali, porém ele vivia livre, ele não ficava dentro de uma cela, ele podia andar dentro da prisão, cuidava dos outros carcereiros e teve um certo tempo, só um minutinho. Desculpa, meninas. E teve um certo tempo ali que ele recebeu 2 funcionários do rei, que era o copeiro e o padeiro. E aqui ele vem, né, contando sobre a interpretação de sonho. A mesma coisa que Daniel sempre fala, né, que não é ele que interpreta sonhos. Quem dá a resposta do sonho para ele é Deus. Então, assim, eles jamais falam que é eles que interpretam os sonhos. Eles têm a sabedoria, né, de dizer: não, quem interpreta o seu sonho é Deus. Quem diz o que acontece nos seus sonhos é Deus. Eu apenas estou aqui para falar aquilo que Deus quer te explicar. E aí a gente vê, né, que no início Deus deu 2 sonhos para José. E José ali, ele não interpretou os sonhos, ele apenas contou os sonhos para os irmãos e contou para o pai também. Mas não houve uma interpretação daqueles sonhos, né? Tanto que os irmãos ainda perguntam para ele, né, sobre o significado dos sonhos, se aquilo significava que eles iam servir a José, e José não respondia. Então aqui a gente nota que José, ele já está um pouco mais velho, ele já começa a ter um pouco mais de discernimento e ele começa a entender um pouco mais daquilo que Deus propôs para a vida dele, né? Aí eu vou ler aqui o Gênesis 49, que é onde começa a contar os sonhos.
Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar a vide. Havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe dará o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo que era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo correr bem, rogo-te que seja bondoso comigo e faça menção a mim a Faraó e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Só colocar a outra menina que entrou aqui. Oi, Natália. De fato, fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Aqui ele vem falando, né? É a primeira vez que José se abre falando que na verdade ele não era um escravo. Ele foi vendido erradamente como escravo pelos irmãos e nada ele tinha feito para estar naquela masmorra, né? Ele não tinha pecado contra Potifar. E aqui ele vem, né? Ele vem rogando e pedindo pro copeiro-chefe lembrar dele, né? Ele pede para que ele lembre, para que fale dele, né, com o Faraó, para ver se ele consegue, né, voltar para a casa do pai dele. E aí o copeiro-chefe acaba esquecendo dele, né? Assim que o copeiro-chefe volta para trabalhar com o Faraó, ele vai esquecer. A gente vai ver um pouquinho aqui à frente. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves comiam o cesto na minha cabeça. Então disse-lhe José: a interpretação é esta: 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia era o aniversário do nascimento de Faraó. Deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo à mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe o enforcou como havia interpretado o copeiro-chefe. Todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E aí é aqui o que eu tinha acabado de falar, né? Que apesar dele ter tido uma boa interpretação, que aquilo que José falou para ele realmente vinha acontecer, ele se esqueceu de José, né? E isso me faz lembrar que muitas das vezes a gente pede tanto uma bênção para Deus, a gente sempre fala assim: ah, Deus, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto que uma coisa aconteça, e aí quando Deus te abençoa, você vai e esquece dele. Você deixa Deus de lado um pouquinho, porque aquilo aconteceu, mas você não lembra de quem te abençoou. Você acaba se esquecendo de quem te guardou, quem cuidou de você. E esse texto ele vem falando isso comigo hoje. Ele veio falando isso comigo, que muitas das vezes Deus tá ali, ele tá te abençoando, ele tá te guardando, ele tá te protegendo,
nos seus momentos de mais dificuldade, nas suas angústias, nas suas aflições, você pede para que Deus cesse aquelas angústias, aquelas aflições, aquela dificuldade, e aí quando Deus te abençoa, você esquece, né? Quantas vezes a gente pede uma coisa para Deus, quantas vezes a gente pede uma bênção para Deus, e aí Deus abençoa a gente fica feliz, a gente fica contente, a gente no momento ali até dá graças a Deus, mas aí depois acaba se esquecendo, acaba de deixando, né, essa parte para trás, essa parte que Deus te ajudou, essa parte que Deus te abençoou. E José aqui, ele também vem falando com a gente na questão da obediência dele, né? Ele interpretou os sonhos dos dois ali, e ele pediu, ele clamou para que aquele copeiro-chefe, né, se lembrasse dele diante de Faraó, falasse dele diante de Faraó. O copeiro esqueceu dele por 2 anos, mas ele não perdeu a fé em Deus. Ele continuou sendo temente, ele continuou fazendo tudo conforme era pedido, conforme ele tinha que fazer, e sem perder a fé em Deus, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia ser abençoado por Deus, ele ia sair daquele cárcere. Então, assim, ele não perdeu a fé. Mesmo que ele tivesse num lugar onde ele não queria estar, mas Deus pegou e lembrou dele. Demorou 2 anos para o copeiro poder lembrar dele, né? O faraó precisou ter um sonho que ninguém conseguia interpretar, que ninguém conseguia dizer o que era, para ele poder lembrar de José, né? Então, assim, ele vem contando esse texto, ele veio me contando essas 2 partes. A primeira, que foi pela questão de, às vezes, a gente é abençoado, a gente recebe uma bênção de Deus, mas acaba se esquecendo de quem deu essa bênção pra gente. E a segunda parte é essa parte de José, né? Que ele não perdeu a esperança em Deus, ele continuou temente a Deus. Mesmo sabendo que o copeiro-chefe foi restaurado para o seu cargo, ele viu que o copeiro-chefe não se lembrou dele, que o copeiro-chefe não falou dele, e ele continuou ali, né? Na masmorra, servindo aos carcereiros ali. Então, assim... É muito complicado, gente, porque às vezes a gente pede também uma bênção para Deus, mas quer que ela aconteça assim, né, de uma hora para outra, de um dia para o outro, e não é assim, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus sabe quando é necessário que aquela bênção venha, ou até mesmo se realmente aquela bênção vai ser boa pra gente, né? Porque muitas daí as pessoas te julgam, fala assim, mas você é cristã, tá passando por uma dificuldade, tá passando por uma tribulação, cadê seu Deus que não te ajuda? Cadê o seu Deus que não cuida de você? Então, assim, a gente não pode ouvir essas pessoas, porque a gente sabe que essas pessoas estão, de uma certa forma, sendo usadas pelo inimigo. Porque Deus, ele não abandona a gente, ele cuida da gente, ele sabe o momento e a hora certa que ele precisa abençoar a gente. Também como ele sabe o que é bom ou não para a nossa vida. E se a gente realmente é temente a Deus, se a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente tem que confiar nas decisões dele. A gente tem que deixar ele decidir o nosso caminho e não a gente querer decidir o que ele vai fazer pela gente. A gente não tem esse poder de querer decidir o que Deus vai fazer ou não na nossa vida. A gente tem que se entregar inteiramente e confiar nas decisões que Deus tem para a nossa vida. E não achar que a gente tem que dizer para Deus o que ele pode ou não fazer na nossa vida. Acho que o princípio de tudo, de quando você se torna cristão, de quando você decide entregar sua vida a Deus, é isso, gente. É a gente aprender que não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é
o que a gente quer, não é a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, é aquele momento ali você diz: Deus, guia-me, né? Sustenta-me, faz aquilo o que é da tua vontade. Muitas das vezes a gente até ora, a gente fala isso para Deus: faça a sua vontade. Mas aí a gente pede uma coisa, Deus não faz, a gente fica bravo. A gente fica com raiva, acha que Deus não quer abençoar, que Deus não quer guardar. E não é isso. A gente tem que confiar naquilo que Deus tem pra gente. Porque a partir do momento que Ele te guia, Ele só vai te guiar, só vai te colocar em coisas boas, em bênção. Entendeu? A Bíblia mesmo fala que no mundo a gente vai viver em tribulação, em aflições, porque Deus não prometeu que a gente ia viver uma vida perfeita aqui, não. Ele disse que a gente ia passar. Jesus fala que a gente ia passar por algumas tribulações aqui. E é nessas tribulações que a gente prova o amor de Deus. O nosso amor a Deus, porque a gente confia, a gente se deixa ser guiado por Ele. Então é isso que eu vim falar para vocês hoje, meninas, que é entregar e confiar. Mas confiar de verdade, não é confiar da boca para fora, falar assim: Senhor, eu confio no Senhor, mas na sua cabeça tem aquela incerteza, tem aquela insegurança se Deus realmente está te ouvindo, se Deus realmente está querendo te abençoar ou não, se Ele está fazendo o melhor para você. Não adianta a gente ficar com essa desconfiança, a gente tem que estar certo, tanto no coração, quanto no pensamento, quanto na hora que a gente fala: eu confio no Senhor e eu entrego a minha vida ao Senhor. Fabi, quer falar alguma coisa? Então é assim, e a gente precisa dessa sabedoria, desse discernimento, dessa confiança em Deus e dizer: Deus, eu confio, mas confiar de coração mesmo, meninas, sabe? E toda vez que você tiver com uma incerteza de que Deus está provendo na sua vida, de que Deus está deixando, tá muito quietinho na sua vida, vai lá e ora. Fala com Ele, fala: Senhor, responde para mim. Fala comigo, o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa. Eu tenho aprendido já há algum tempo em entregar tudo para Deus. Tudo eu entrego na mão de Deus. Se eu preciso, se aparece uma oportunidade de trabalho para mim, eu entrego na mão do Senhor e falo: Senhor, é contigo. Se for da tua vontade, eu vou. Mas se não for da tua vontade, me impeça. Que haja algum empecilho, alguma coisa ali que vai me impedir. Quando eu vou fazer alguma coisa, o Joseph mesmo, quando vem falar que vai fazer alguma coisa diferente, eu falo assim: ora para Deus, entrega na mão de Deus e vê se é da vontade de Deus, porque se não for da vontade de Deus, Ele vai te impedir. E muitas das vezes o Joseph faz isso, e aí ele pega e fala para mim assim: mas eu falei assim: entrega na mão de Deus. Quando dá errado, eu falo para ele assim: você orou primeiro? Você entregou na mão de Deus? Perguntou para Deus se era isso que era para fazer? E aí fica essa grande questão, né, gente? Tenha medo, sim, de tudo que vai acontecer, e entrega na mão de Deus. Eu preciso tomar uma decisão que nem eu tomei uma decisão sobre a faculdade que eu vou fazer o ano que vem. Eu tava com muito medo de voltar para a faculdade, muito medo. E aí o Joseph: não, faz enfermagem que não sei o que. E aí eu, conversando muito com Deus, eu falei: Senhor, eu tô com medo. Eu não sei se é essa área que o Senhor quer que eu faça, não sei se é o que o Senhor quer que eu faça, se é para eu voltar. E aí, quando eu fui me inscrever, não tinha mais o semipresencial. E aí eu falei com o Joseph assim: para mim não dá, porque eu trabalho, eu preciso que seja semipresencial. E aí o rapaz virou para mim e falou assim: por que tu não faz biomedicina? Né? Aí na hora que ele falou, eu ainda fiquei meio assim, eu falei assim: biomedicina é mais difícil que enfermagem, eu não sou muito inteligente para essas coisas. E deixei quieto, mas aí o Senhor começou a me incomodar com biomedicina. E aí eu me inscrevi para fazer biomedicina o ano que vem, e eu entreguei na mão de Deus. Eu falei assim: Senhor, é contigo. Eu vou me esforçar, eu vou estudar, mas me ajuda, porque eu não sei se eu vou conseguir sozinha. Pode falar, Fabi.
Glória a Deus, que bênção. Que bênção, Pri. Fico muito feliz. Eu lembro uma vez a gente aqui no devocional, o Senhor falou que tinha isso para você. Você lembra? Lembro. Que bênção. Glória a Deus. Mas pode dar sequência e depois eu falo um pouquinho, tá? Pode falar, eu acabei falando já o que eu queria, né? Que era essa parte da confiança, dessa temência a Deus que José tinha muito. Eu gosto muito de José por causa disso, por causa do temor dele em Deus, né? Dessa confiança que ele tinha em Deus. Mas pode completar, eu tinha pouco para falar hoje. Amém, amém, queridos. Deixar aqui bem claro, né, que essa semana é uma semana que a Pri está assumindo, né, mais na frente, porque a Rosane, 2 dias foi necessário ela fazer um exame, mas ela está bem, e agora é aniversário dela de casamento, né, ela vai viajar. Ela já tinha conversado com a gente, né, e a gente está aqui, né, dando o nosso melhor, não somos mestre igual ela, porque ela tem esse chamado. A gente sabe que cada um no corpo tem um chamado, mas o Senhor também, ele usa, né, aquele que se coloca na posição, e pela graça e a misericórdia do Senhor a gente está aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor. E quando a Pri falava sobre sonhos, primeiramente o primeiro sonho de José, né, que me chamou a atenção. O primeiro sonho dele, queridos, ele compartilhou com pessoas na qual ele achava que eram amigos, né? E eu quero chamar a sua atenção para isso. Sonhos, nem tudo que Deus fala com você, que Deus sinalizou para você, serve para mim, tá? Que a espada, a palavra, ela penetra, vai em você e também vem e fala comigo. A gente às vezes fica tão assim feliz com algo que o Senhor está gerando, que o Senhor vai fazer, sonhos. E José, né, compartilhou o sonho. E através desse compartilhamento desse sonho com os irmãos, gerou uma inveja. Ou não só gerou, que eu acredito que ele já tinha inveja de José, intensificou, né? Então eu quero falar com você, toma cuidado, queridos. Não abre para todo mundo aquilo que o Senhor está gerando no teu coração, que o Senhor vai fazer, né? Eu não acredito em inveja da pessoa ter inveja e impedir você conquistar uma coisa. Eu, como crente, eu não acredito nisso, porque a palavra diz que sobre sua tenda Israel não vale encantamento. Mas eu creio que aquilo pode gerar a pessoa querer fazer mal para você, querer puxar o seu tapete, né? A gente não sabe com quem a gente está lidando e o mundo é mau, né? Eu me vejo assim muito... Eu, graças a Deus, eu não tenho maldade e acaba eu me decepcionando com algumas pessoas até mesmo por isso. Mas eu quero te alertar para isso. A Sil, né, uma vez eu comentei com ela uma coisa, ela falou, guarda, não fala, não abre a boca, nem tudo tu pode falar, né? E às vezes eu me pego pecando nisso, querido, que eu confio, eu abro, e eu quero chamar atenção para vocês disso. Vamos se policiar. E a outra questão foi do sonho que ele trouxe, né, do copeiro, e não foi imediato, o copeiro chegou lá e não lembrou dele. Eu quero te falar que em tudo Deus tem um propósito. Nesse meio tempo, queridos, desses 2 anos, como a Bíblia relata e a Pri também comentou com a gente, foram períodos que eu creio que o Senhor estava trabalhando na vida de José para colocar ele como governador. Então, eu vejo pela minha vida. Eu passei, quem sabe da minha história, eu acho que todos aqui sabem, eu passei 23 anos orando pela conversão do meu marido. E hoje, nesses dias, aqui em casa, ele fez um quarto de oração. Eu estava no quarto de oração com ele e eu lembrei de uma profecia que quando a gente estava namorando, um rapaz entregou. Ele entregou a profecia de Deus, mas a interpretação não. Ele falou assim, olha, o Senhor me mostra que se você casar com essa mulher, ela vai afundar a sua vida. Porque ele teve uma visão de um sapato, o Beto num sapato grande,
grande, calçando o sapato já no tamanho do pé dele, e meu pé muito pequenininho. E ele interpretou que o meu pé pequeno eu iria afundar o meu marido. Na realidade, não. Era o evangelho que o Senhor estava mostrando. Calçado é preparação para o evangelho. E nesse dia, orando lá no quarto, o Senhor me trouxe à memória o sapato, essa palavra. Tanto é que foi do Senhor que eu nunca mais esqueci. E o Senhor trouxe, quando o Senhor trouxe na minha memória, aí o Senhor falou assim: o pé cresceu. Aleluia. Agora eu e meu esposo podemos caminhar junto naquilo que o Senhor tem pra gente, né? E eu vi esse período todo que foi para mim difícil, que foi a minha luta, né? Orar por ele, ver o Senhor, esperar o Senhor trabalhar nele, transformar ele. Eu vi que até nisso o Senhor ele usou essa situação para um crescimento meu, entende? Como diz o Senhor, ele não perde a oportunidade. O tempo é um propósito. Deus tem propósito para trabalhar. Às vezes ele está trabalhando no nosso caráter, às vezes ele está trabalhando posicionando situações que precisa na qual você ser colocada ali. Mas eu quero te falar, fica firme, permanece, seja constante igual José. José, ele não perdeu a fé, ele continuou firme e constante no Senhor. E ontem nós falávamos sobre isso, por causa do temor dele. O temor dele fez toda a diferença, né? A gente vê isso também apontando para Jó. Jó, mediante todo o sofrimento dele, ele esperou com paciência no Senhor. Até a mulher dele fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. E, no entanto, ele ficou ali, sabendo que o Redentor dele vive e em breve se levantará. Se você está passando um deserto, você está passando as tuas lutas, primeiramente eu quero te dizer que Deus, ele é fiel. Se você está passando, querido, eu chamo a tua atenção agora, na autoridade do nome de Jesus, para você olhar o teu problema com a visão do Senhor. A visão que eu quero que você pense: ainda não é o fim, ainda dá tempo. Ainda há esperança. Há esperança para aqueles que confiam no Senhor, tá? Ainda que todas as circunstâncias te levam a crer ao contrário, há esperança. Como o Senhor tirou José daquela situação e foi levando ele aonde ele estava, ele era abençoado. Eu quero te dizer que vai acontecer. Aconteceu na minha vida, né? O impossível aconteceu. Ontem mesmo eu fui fazer unha com uma moça que ela me conheceu no tempo de luta. Ela falou assim: nossa, eu não consigo imaginar você falando que teu marido se converteu, porque ela sabia tamanha era a luta, né? Que era o improvável. Nesses dias ele estava na aula até com a Rosane, né? Na aula que ele está fazendo de integração para a nossa igreja, uma pessoa falou com ele assim, falou lá na aula, né? Que seria que o marido dela seria muito difícil ela ganhar ele para Jesus. Aí ele falou assim: não, se eu me converti, eu era o improvável. Eu estou aqui, eu quero dizer, o teu marido vai ser fácil. Então, queridos, eu quero te dizer que a tua luta, o teu deserto é fácil para Jesus. Porque eu quero te chamar, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos chama hoje. Vamos olhar o nosso problema com os olhos do Senhor. Nesse meio tempo, o Senhor me trouxe crescimento. Hoje, vocês sabem, nós lideramos, né, uma célula para a glória de Jesus. Ele ainda não é líder oficial, mas ele está aqui, ele ajuda a Sil, a Gil a orar. Ele está à frente, ele está do meu lado, sabe? Ele é um homem que eu sonhei, sabe? Ele é um homem que eu sonhei, queridos. Isso para mim era impossível. A gente passa o nosso sábado. Sábado, quando dava sábado, eu gostava de sair, sabe? Andar um pouquinho na rua, que às vezes sexta-feira ele bebia.
E às vezes eu dava umas voltas, fazia caminhada até mesmo com o meu cachorro. E hoje eu não tenho vontade de fazer nada sábado, porque sábado nós vamos para o quarto de oração. Ali a gente deposita a nossa vida diante do Senhor, a gente tira momentos para orar pela nossa célula, orar pelas pessoas que o Senhor tem levado a gente para orar. E tem sido um momento maravilhoso. O meu deserto terminou, mas eu quero te estimular, o teu vai terminar. Você que está com problema, que você não está vendo o fim disso, lembra do meu testemunho, olha para José. O Senhor fez na vida de José. E a palavra de Deus nos garante que ele faz infinitamente mais. Eu lembro que um dia, quando o Beto se converteu, ele ficou desanimado, falou um dia assim, porque também não é fácil não, queridos. Às vezes a bênção chega, mas você acha que agora é só glória. Não é, tem luta também. Né? José, quando ele chegou lá para ser governador, ele tinha desafios, né? Tanto é que ele teve o sonho se cumpriu, que tinha que guardar tudo, plantar, tinha que liderar muito mais, ter mais trabalhadores. Isso demanda tempo, demanda cansaço, né? Então, quero dizer que não chega ao fim, só vai chegar ao fim. Quando chegar ao fim, Jesus vai te levar. Quando as tuas lutas acabarem aqui na terra, Jesus pode te levar. Enquanto isso, Jesus quer te usar. Ele quer trabalhar no teu caráter, ele quer dar uma visão ampliada do reino, ele quer fazer você crescer espiritualmente para você ganhar vidas para Jesus. E eu quero dizer que depois que o meu marido se converteu, hoje eu sou uma outra Fabiana. Eu falo de Jesus para todo mundo, querido. Às vezes você vai me ver fazendo apelo aí na rua, orando pelas pessoas. Para a glória de Deus, eu tenho ficado atenta para eu não perder oportunidade de ganhar as pessoas para Jesus. Nesse dia, uma amiga falou, se a Fabiana estivesse aqui, ela iria fazer isso. Eu falei, amiga, se Deus está te sinalizando isso, é para você fazer também. Se Deus, não é a Fabiana, é Jesus. Eu falo, eu oro. Ontem veio um rapaz do gás terminar aqui, eu já estava orando por ele, porque o Espírito Santo me fez orar por ele. Ora ao Senhor, Senhor, me sinaliza o céu. E a nossa oração no nosso quarto aos sábados tem sido, Senhor, nos antecipa aquilo que o Senhor quer fazer. Nos antecipa o espiritual, né? A gente tem vivido coisas extraordinárias do Senhor, mas também o inimigo tem se levantado contra a nossa vida. Mas maior o que está em nós, né? Nós somos mais do que vencedores em Jesus. Eu quero falar sobre sonhos também. Se você tem sonhado algo, você tem parado de sonhar, hoje é o dia do Senhor trazer sonhos, reavivar sonhos na tua vida. Se você tem um sonho de casar, né? O Senhor é poderoso em fazer. Se você tem sonhos dos teus filhos se render a Cristo, hoje é o dia de você depositar diante do Senhor o teu sonho. Se você tem sonhos do teu marido ser mais intenso na presença do Senhor, hoje é o dia. Se você tem sonhos de se crescer espiritualmente, mais e mais e mais e mais e mais do Senhor, hoje é o dia. Se você tem sonho em realizar uma faculdade como a Pri, hoje é o dia do Senhor ativar isso em você. Nós vamos orar. Eu creio num Senhor que Ele vai realizar. Ele realiza e Ele ativa sonhos. Ele quer mudar a sua mentalidade, né? Tu vê, José não foi murmurador. O que você tem sido na tua luta? Tem sido um murmurador? Pede a Jesus hoje, Senhor, muda a minha mentalidade. Me perdoa pelo tempo de ignorância. Eu lembro que quando o Senhor precisou trazer novas realidades para mim, para eu alcançar o meu marido, o Senhor trouxe para mim uma revelação que eu era religiosa. Então, eu achava que o meu marido, por ele não estar na igreja, ele não era tão santo igual a Fabiana, que frequentava a igreja. Até que o Senhor quebrou essa religiosidade em mim, me trouxe essa visão do céu, e eu cheguei perto dele um dia pedir perdão.
Falei, me perdoa por muitos e muitos anos eu ter essa visão. Então, tem bênção, queridas, que já está liberada para gente. Mas qual tem sido a tua postura para você alcançar aquilo? Às vezes é necessário uma mudança de atitude, é necessário uma visão ampliada do céu. E Jesus está aqui hoje falando com a gente. Ele quer mudar a nossa visão, ele quer trazer uma nova realidade. A Priscila trouxe uma palavra poderosa sobre sonhos, né? E o Senhor está levando. Eu nem ia falar de visão e o Senhor está levando por isso. A Priscila falou de faculdade. Isso me trouxe à mente uma vez que nós falamos aqui. O Senhor falou com ela: eu tenho para você faculdade. Oh, glória a Deus por isso. O nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus de sonhos. Ele quer realizar, mas ele quer sinalizar para você o que você precisa. O que a Priscila fez? Ela orou: Jesus, qual é o curso que eu tenho? Ela pegou, eu estou sentada numa cadeira aqui. Ela deixou Jesus sentar na cadeira e dar liderar para ela, mostrar o que ele queria para ela. Você vai ser bem-sucedida, Priscila, nesse curso, porque você ouviu a voz do Senhor. O bem-sucedido, querida, não é ausência de luta, não. É no final ter a vitória, né? E o Senhor tem isso pra gente essa manhã. Nós vamos orar sobre isso. Pri, você quer orar pra gente? Ora por mim hoje, Fabi. Amém, oro sim. E querido, eu gostaria que você colocasse, agora eu vou estar falando, você já começa a falar com o Senhor. Coloca diante de Deus, Senhor, teu sonho. Talvez mesmo, querido, a tua frustração, o que fez você parar de sonhar. Coloca diante do Senhor, Ele é o teu Pai. A Bíblia diz que Ele é o teu amigo. A Bíblia diz que Ele é o teu socorro. Você que está com dificuldade em alguma área, na tua saúde, você quer parar, né? Você quer avançar e você se sente impedido, bota diante do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que cura. Ele é aquele que sara. Ele é aquele que transforma. Ele é aquele que tem poder, querido, de acrescentar anos de vida, como ele fez com Ezequiel. Ele é aquele que tem poder de reescrever a sua história. Ele é aquele que tem poder, se você está passando alguma situação de aperto financeiro, ele é aquele que tem poder de multiplicar as suas finanças. Bota diante do Senhor. Bota diante do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, aponta para a Bíblia, o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz sobre isso. Senhor, esse é o meu sonho. É sonho do Senhor isso, né? Porque os sonhos do Senhor se cumprem na nossa vida quando a gente se posiciona diante dele. E nós vamos orar. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, uma manhã tão gloriosa, uma manhã na qual a Pri trouxe uma palavra que nos chama atenção sobre sonhos, Senhor, sobre realidades de José. José foi bem-aventurado aonde ele pisou, aonde ele colocou as mãos dele, Jesus, ele foi bem-aventurado. E Deus, estamos aqui, diante, ó Deus, da tua igreja que é representada aqui. Senhor, nos faz bem-aventurados no Senhor. A tua palavra diz que o Senhor tem vida plena para gente, vida em abundância. Abundância é paz, é alegria, é ausência de tristeza. Querido, ficar triste não tem problema, mas nós não podemos permanecer triste, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é a nossa alegria. Jesus, eu oro para que quadros sejam mudados essa manhã. Eu oro para que mentalidades sejam mudadas, Senhor. Jesus, vem no nosso socorro. Nos faz entender e discernir o mundo espiritual, para que possamos, Senhor, ouvir a tua voz. Se tem algum ouvido aqui tampado, eu declaro ouvidos livres para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus.
Se tiver alguma barreira espiritual que o inimigo tenta te impedir de ouvir, eu declaro você livre. Na autoridade do nome de Jesus. Se tem alguém aqui amarrado com cadeias que impede você avançar, que o medo tem te paralisado, eu declaro falência agora. Na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro todo medo caindo. Eu declaro que você vai avançar. Aquilo que você não fazia por medo, você vai começar a fazer. Eu declaro, querido, você avançando no reino dos céus. Eu declaro você que é mãe, tendo palavras de sabedoria com teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro por um espírito sendo derramado nas nossas vidas essa manhã, um espírito de sabedoria. Aquela situação que tu tem dificuldade de resolver, o Senhor vai sinalizar para você o caminho. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Muito obrigada porque o teu Espírito, ele que fala conosco. Muito obrigada por tudo, Jesus. Muito obrigada pelos teus grandes feitos. Senhor, ser conosco no restante desse dia. Fala conosco, continua falando através dessa palavra. E nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, meninas. Tá? Que o Amém, Senhor complete Sabrina. Até essa palavra. amanhã, se Deus quiser. Amém. Até amanhã, meninas. Beijo. Beijo. Beijo.